sobre nós uma bênção tal, uma bênção especial, Senhor. Nesta noite, nós queremos te louvar e agradecer. Oh, aleluia. Oh, Deus, digno de louvor. Vai entrar em meu prazer é te ver, te louvo, Senhor. Aleluia. Ai, Deus, Deus, nossos irmãos, amém? No ministério de louvor, Deus possa, amém? Convencer essa bênção noite, Pai. Boa noite, irmãos. Boa noite. Ficou bom. Pode melhorar. Boa noite, irmãos. E olha, eu queria dizer às crianças que eu estou emocionado até. Vocês estão de parabéns. E vão ganhar um 10 que vão todo mundo ficar quietinho, ouvindo a mensagem, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostei de ver, hein? Uma bênção. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O livro de 1 Samuel. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, amém? É uma bênção ter você aqui conosco. E vai ser uma bênção maior, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida mais e mais bênçãos. Amém? Hoje é a primeira Santa Ceia do ano. Nós estávamos aqui pela manhã no jejum. Tivemos um período de oração, mensagem. Deus nos abençoou de sobremaneira. E foi uma bênção. Depois a gente teve um café da manhã. Foi uma bênção. Quem não veio, perdeu. Amém? Mas na próxima, em nome de Jesus, você vai estar com a gente. Eu creio. 1 Samuel, capítulo 11. Amém? Todos encontraram? Amém? Então, versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: fazem aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranquem o olho direito, e assim ponha-se esta afronta sobre Israel. Então os anciãos de Jabes de Gileade disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todas as terras, por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gileade de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo lamentou a sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem este povo que chora? E contaram-lhe essas palavras os homens de Jabe. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, se acendeu em grande maneira a sua ira. Deus, inclina a sua cabeça. Deus, a tua palavra, Senhor, foi lida. Nós cremos que o teu Espírito Santo está na condução deste povo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa falar em cada coração e derramar uma unção poderosa sobre este lugar. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco.
Por isso, ó Deus, nós abrimos neste momento os nossos ouvidos espirituais. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, todo mal, tudo aquilo que impeça os teus filhos de receber a tua palavra nesta noite, caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor abra os ouvidos espirituais do teu povo, para que possa não somente ouvir, mas crer na tua palavra. Amém e amém. Pode se sentar, amados. Amados, nós temos aqui uma situação complicada para um povo de uma cidade chamada Jabes de Gileade, uma cidade pequena, uma cidade que fora há um tempo, essa cidade ela foi amaldiçoada, ela foi destruída, porque o povo de Jabes de Gileade desobedeceu a voz de Deus. Eles não ouviram o chamado do profeta para que fossem até Jerusalém, a fim de cumprirem um voto, um jejum. Porque havia naquele tempo uma preocupação muito grande do povo acerca dos votos. E essa cidade, nesse censo, nesse voto, ao final, só faltou esta cidade ao chamado do homem de Deus. E Deus, de alguma maneira, aquela oração, aquele jejum, fez falta a essa cidade. E a Bíblia diz em Juízes 21, porquanto quanto se contou o povo, em que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então, essa cidade recebe como punição, o povo dessa cidade recebe como punição a essa desobediência à palavra, ele recebe a não mais é protegido pelo exército. Então eles são destruídos. Todos os homens da cidade é passado a fio de espada. Só ficaram as virgens e algumas crianças, certamente. Então a gente vê aqui, de início, a gente já vê na cidade, no povo da cidade, uma característica que a gente acaba vendo nos dias de hoje. Agora cedo mesmo nós estávamos conversando e eu disse: quem não se ajunta, se espalha. Anda sozinho quem quer. Porque o intuito e o preceito principal para que um povo seja forte, para que uma igreja seja forte, é a unidade. E a gente vê aqui que o povo de Jabes de Gileade, um povo que perdeu a unidade, eles abriram mão de estar junto com o povo de Israel, estarem unidos a fim de orarem, a fim de jejuarem. E todos nós, enquanto cristãos, sabemos da importância da oração e do jejum. Então esse povo, agora, no começo do reinado de Saul, a cidade começa a crescer novamente. A cidade começa a ter pessoas ali. Mas eles ainda vivem a consequência de um passado. Eles vivem a consequência de um erro do passado. E às vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que nada mais são do que consequência do passado. Às vezes um passado mal resolvido, algo que a gente deixou lá para trás e que a gente ainda não conseguiu resolver totalmente, e essa situação acaba voltando-se para nós, fazendo com que nós lembremos dela.
Então, no livro de Esdras, ele diz assim: nós, pois, jejuamos e oramos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se Ele pelas nossas orações. A única coisa que vai fazer com que Deus se mova, a única coisa que faz com que Deus se mova do seu santo trono, é a sua oração, é o seu jejum. Porque a minha Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda. Aqui se Esdras, o povo nesse momento em que Esdras fala isso, também está passando por uma situação muito difícil. É um povo que está cativo, é um povo que é escravo na Babilônia, um povo onde os principais são levados para a Babilônia. E Esdras recebe a missão de voltar para Jerusalém, a fim de reedificar os muros da cidade, de restaurar a cidade. E Esdras não tem com ele um exército, Esdras não tem com ele um povo que saiba manusear armas. Esdras não tem com ele porque ele diz que ficou com vergonha de pedir para que Ciro lhe mandasse alguns soldados, porque ele sempre dizia para Ciro: o meu Deus é um Deus de poder, o meu Deus é um Deus poderoso. E Ciro conhecia o Deus o qual Esdras dizia. Então, qual é a solução que ele encontra? A solução que Esdras encontra é a oração e o jejum. E ele conclama a esse povo que está com ele: irmãos, vamos orar e jejuar. E aí ele diz: e nós oramos, e nós jejuamos, e Deus ouviu as nossas orações. Deus se moveu pelas nossas orações. Deus está lá no céu, meu irmão, no seu trono, sentado no seu trono de glória. Mas quando você ora e clama a Ele com fé, Ele se levanta para te abençoar, a mão dele se move para te proteger, para te cobrir, meu querido. Ele não desampara um filho seu, Ele não desampara um servo seu. E aí os anos vão se passando, e a cidade, o povo, simplesmente deixou de fazer lá atrás a vontade de Deus, e está pagando agora um preço grande pelas suas atitudes. Consequência de erros. Deus perdoa. Se você pecou, se nós pecarmos, temos em Deus um fiel e justo advogado. Mas nenhum pecado, nenhum erro fica sem consequência. E a consequência natural que o povo está recebendo agora é uma cidade desguarnecida, é uma cidade desprotegida. Esse é o contexto da história desse povo. A cidade está... os homens que tem nessa cidade, é um período depois, aquelas crianças que sobraram são os homens na cidade, mas esses homens não sabem manusear armas. Esses homens não aprenderam a guerrear, eles não aprenderam a lutar, eles sequer sabem empunhar uma espada. Eles precisam fazer alianças, eles precisam se unir a alguém, para que não sejam novamente dizimados. Os inimigos estão cercando eles, e eles estão se sentindo sozinhos, desamparados. Eles olham, os anciãos olham para os jovens e veem: quem vai nos proteger se alguém resolver nos atacar? Não há ninguém que possa fazer isso por nós.
Para eles, as alianças são necessárias. Eles precisam se unir a alguém que os proteja. Eles precisam se associar a algum exército. Porque eles não têm. Eles estão desprotegidos. Estão sozinhos. Quem anda sozinho, meu irmão, está desguarnecido, está desprotegido. Quem anda sozinho é muito mais fácil de ser abatido do que aquele que anda em comunhão, em unidade, aquele que anda aliançado. Aliançado significa estar vinculado a uma pessoa. Se você pegar a sua aliança, você vai ver que ela não tem começo e não tem um fim. Esse povo então decide que tem que fazer aliança com alguém. Mas com quem? Em quem eles podem confiar? O momento é desesperador, porque os inimigos se apressam em chegar. E ele chega. Um homem chamado Naás, filho de Amon, ele é amonita. E Naás significa serpente. O nome Naás, em hebraico, significa serpente. Esse homem chega até essa cidade com o seu exército, com os seus cavaleiros, e esse homem vai até os principais, e os próprios moradores de Jabes de Gileade se voltam para Naás e dizem para ele: Naás, faz aliança conosco. Nós precisamos de proteção. Nós precisamos estar aliançados a alguém. Nós precisamos de alguém para nos proteger. Naás é um homem poderoso. Naás é um homem temido. Naás é um homem opressor. O povo de Jabes de Gileade sabe disso, que Naás não é flor que se chegue. O povo sabe, mas o povo não tem outra alternativa. O povo está cegado pelo senso de proteção e propõe a Naás que façam aliança. Alianças erradas. Alianças erradas geram consequências catastróficas na vida do ser. E às vezes a pessoa sabe que não deve se juntar àquela pessoa, mas ainda assim ela se junta. Às vezes tem irmão que sabe que se juntar àquele ou àquela, isso vai acabar com a vida espiritual dele, mas ainda assim ele resolve arriscar. Ele se alia à serpente. Ele se alia a quem não presta. E existe uma lei que se chama lei do farelo. Chula, mas eu gosto sempre de usar: quem com pouco anda, farelo come. Lei do farelo, consequência natural de alianças erradas. E quantas alianças erradas, quantas comunhões erradas ao longo da vida nós fazemos, nós cometemos, pagamos um alto preço por isso, sofremos as consequências por isso. Esse povo sabe que corre um risco tremendo na mão desse homem, mas não há uma alternativa. Ou eles pensam que não há uma alternativa. E tem pessoas que fazem essas alianças por pensarem que não existe uma alternativa. Eu digo para você, igreja, nesta noite, existe uma alternativa.
é Jesus